Olá, tudo bem? Meu nome é Adenise, eu sou fotógrafa de bebês e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre acompanhamento mensal e o bebê. Então, para mim poder explicar para vocês um pouquinho de como eu faço as minhas sessões e como funciona um pouquinho do meu fluxo de trabalho, a gente decidiu fotografar uma sessão e mostrar para vocês de uma forma melhor como que funciona. Uma dica muito interessante para vocês é que vocês conheçam o seu bebê, que vocês conheçam o bebê que vocês vão fotografar, os seus limites, suas necessidades, o que ele já faz em cada mês. Cada bebê no seu acompanhamento mensal faz alguma coisa de diferente, então você tem que mostrar isso para os pais e de que forma que você vai fazer isso. Então, conhecer o bebê é o primeiro passo. Como que você faz esse procedimento para conhecer o bebê? Faça o feedback com os pais. Eles adoram falar sobre seus filhos e eu adoro perguntar sobre eles. Então eu conheço isso antes de eu fotografar. Então é muito interessante que você converse com os pais. O que o bebê gosta, o que ele não gosta. Tem bebês, por exemplo, que não gosta que fala alto com eles. Mas em certas idades falar mais alto com o bebê faz com que chame a atenção e ele direcione o olhar dele para você. E isso ajuda muito na sessão. Então é muito interessante que você conheça esses pontos, se ele gosta de ficar de bruços, se ele não gosta, se ele já tá gatinhando, se ele já tá fugindo. Então é muito interessante, cada bebê é de uma maneira diferente e você tem que entender isso e saber respeitar também os seus limites. Tem bebês que tem uns limites que chegou meia hora de sessão e ele não dá mais, e tem bebês que em 15 minutos de sessão ele não dá mais. Então você precisa entender isso e saber o limite e também a hora de parar. Então, para mim montar a sessão, eu sempre penso o que o bebê já faz em cada mês. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as cores e composição dos ensaios e essa preparação em geral. No caso do Henrique, eu usei uma combinação monocromática. Eu uso aqui para as minhas sessões o círculo cromático para mim poder combinar os fundos com o prop, com a roupinha, as cores, tá? O círculo cromático você pode usar ele de 4 combinações diferentes. Eu adoro, eu uso muito a combinação monocromática porque eu acho que faz mais o meu estilo, a minha foto. Mas às vezes eu vou pro tríade também, às vezes eu uso ele de outras maneiras também, conforme eu quero planejar a sessão e conforme o que eu quero mostrar para a mãezinha naquele mês, dependendo do prop e a própria roupinha também. As 4 combinações do círculo cromático são com complementar, tríade, monocromático e análoga. Eu normalmente, como eu falei, pro Henrique eu usei a monocromático porque é algo que eu gosto mais, mas cada fotógrafo tem o seu estilo e você tem que ir fazendo testes até você se encontrar nas cores que você gosta. Lembrando que a composição da sessão em si, você pode formar ela de infinitas formas, você pode criar várias coisas. Dependendo do uso do prop que você usar, também vai facilitar o seu ensaio e também vai fazer com que renda mais fotos, e isso é muito importante. É muito importante que você deixe montado e preparado a sessão antes da mãezinha chegar. Quando a gente agenda a sessão, a gente já sempre planeja, opa, o que eu vou fazer para esse bebê? Esse bebê já fica sentadinho, então dá para usar tal acessório com tal roupinha. Então a gente já deixa tudo isso montado antes dos pais chegarem, para que no momento a sessão flua mais rapidamente e eu ainda não precise ficar montando o cenário. E também é muito interessante que você deixe pelo menos pensado o plano B da sessão, tá? Porque se caso ele fizer cocô na manta ou se acontecer imprevistos, você tem algo preparado. Isso é muito interessante, tá? A gente sempre deixa pelo menos pensado um plano B, às vezes até um plano C, para se caso ele não ficar ou algo assim. É muito interessante também que vocês agendam a sessão dele em um momento que o bebê não esteja com soninho, que ele já esteja alimentado, também não em dias em que o bebê vai fazer vacinas ou outros tipos de estresse, porque isso pode atrapalhar na sessão. A gente sempre tenta marcar 3, no máximo 4 bebês por dia, tá? Aqui no nosso estúdio, para que a gente consiga atender bem todo mundo, porque eu acho que o atendimento é a peça fundamental do nosso trabalho, tá? Principalmente quando se trata de mães que são mulheres delicadas,
né, que às vezes estão aqui, mas estão com a cabeça em várias outras coisas, então aqui é o momento para elas virem e relaxar um pouquinho, a gente cuida do bebê para elas e elas podem sentar e relaxar um pouquinho, tá? Então é interessante dar essas dicas para os pais também e falar sobre essas coisas e esses detalhes todos antes da sessão, para que eles venham preparados. A temperatura do ambiente também é algo muito importante. Se tá frio, o bebê não pode estar passando frio e nem calor. Quando ele chega aqui, a gente troca o bebê, a gente vai pôr uma roupinha que é nossa. É muito interessante também, se caso, quando nessa troca o bebê tiver xixi, cocô, alguma coisa, a gente já trocar a fralda. Porque isso pode ocorrer com que ele acabe ficando desconfortável. Né? A gente não gosta de ficar sujo, o bebê também não. Então a gente precisa entender isso e se precisar fazer trocas de fralda, a gente faz durante a própria sessão. Se o bebê precisar mamar, inclusive, durante a sessão, se alimentar, a gente para a sessão, dá primeiro a mamada e aí depois a gente continua tudo normalmente. É muito interessante que você entenda sobre bebês para poder ser um fotógrafo de bebês. É muito interessante que você saiba identificar o que é sono, de cólica, o que é fome, o porquê que ele está chorando. O bebê nunca vai reclamar de várzea, porque tem algo que está lhe incomodando. Também é muito interessante você entender o que o bebê faz em cada mês, o que ele faz de diferente e na sessão de acompanhamento mensal mostrar isso para os pais. O objetivo do acompanhamento mensal é esse. Então, no primeiro mês, eu vou estar explicando aqui bem resumidamente para vocês entenderem um pouquinho de como eu normalmente faço e para vocês entenderem um pouquinho mais sobre bebês. Mas é muito interessante que vocês leiam sobre bebês, que vocês busquem informações com pediatras, com pessoas que trabalham nessa área, que vocês vão em busca dessas informações, que isso vai facilitar muito, muito o seu trabalho. E também até para estar levando informações corretas e poder estar fazendo da forma correta no seu estúdio. No primeiro mês o bebê ainda dorme um pouquinho mais, um pouquinho menos do que lá no newborn, mas ele ainda dorme bastante. Então o que não é bonito no primeiro mês é fazer ele meia fase, ou meio dormindo ou meio acordado. Ou ele dorme bem ou ele acorda bem. No segundo mês ele abre mais os olhos, ele já consegue se direcionar um pouquinho mais se você chamar ele. Tem bebês que já vão direcionar o olhar para você se você ficar com brinquedinhos bem leves, já reconhece a voz do pai e da mãe também no segundo mês. No terceiro mês, os bebês já ficam bem de bruços e já levantam bem os ombros. Eu gosto muito. Tem bebês que eu tento com 2 meses também que já estão pescoceando e eu adoro isso. Eu acho muito bonito. Eu tento também, mas claro, sempre com maior segurança. Então sempre tem uma assistente do lado, porque eles podem fazer isso aqui e bater o queixinho, tá? Então a gente tem que sempre garantir a segurança do bebê. Então a gente coloca algo bem almofadado aqui para que ele não se machuque. Tá? E outra que se a gente vê que ele não vai erguer, ou se ele ficar assim, eu faço a foto assim porque eu acho bonito, mas se ele não ficar, a gente para, tá? Porque ele tem tempo ainda para fazer isso durante todo o acompanhamento. No quarto mês ele já levanta bem aqui todo o peito, muito bonito, dá essa foto de bruços bem completinha, dá pra fazer inclusive em props também, mas eu também gosto porque eles erguem as pernas pra cima se você deitar eles de barriguinha pra cima. Com 4 meses eles já interagem mais, se você ficar brincando com brincadeiras repetitivas, eles já vão ficar interagindo mais e mais com você, isso ajuda bastante. Com o 5º mês, eles já saem pegando mais os pés, normalmente um pé pelo menos, e no 6º mês eles já levam bem os pés à boca, o que eu adoro. E tem bebês que inclusive com 6 meses já estão sentando, se não estão sentando, se você sentar eles e apoiar as mãos no meio das perninhas deles, que eles ficar com uma postura mais pra frente, claro, com o assistente do lado, faz com que eles já sentam sozinho também, e isso facilita bastante. Senão você pode usar um prop que eles consigam ficar escoradinhos nas costas para que ele não se jogue nem para os lados e nem para trás, que ele fique travado. Então é interessante que seja algum caixote, alguma coisa que ele fique travado dentro. Sempre com o assistente para garantir que o bebê não vá se machucar. Com 7 meses eles já estão sentando bem, já estão interagindo muito bem, gostam também de brincadeiras.
Cucucks Bé, gostam de brincadeiras com os chocalhos, eles inclusive já roubam os chocalhos, né, da gente. A gente sempre tem esses brinquedinhos aqui, galinha pintadinha, tem sempre musiquinha também, que isso facilita muito nos nossos ensaios. Com 8 meses, tem bebês que já saem fugindo e gatinhando pelas sessões, então a sessão é como Deus quiser, porque eles já saem fugindo, então a gente sempre... Seja eu quero foto dele paradinho, primeiro eu coloco ele dentro de algum próprio acessório que eu consiga travar ele dentro, para que ele fique sentadinho. E é interessante que você brinque, que você se conecte com o bebê. Que nessas brincadeiras de conexão, a gente consegue fazer com que ele interaja com você e não com os pais, tá? Quando ele interage com você ou com a sua assistente, que seria o indicado, ele vai olhar direto para a câmera. Claro que isso também não interfere que você mude o seu ângulo e aí você consiga fazer algumas fotos no contraluz, umas fotos um pouco diferentes também. Com o 9º mês, eles já começam a bater palminhas. É muito interessante essas fotos, a mãe adora as fotos do parabéns, eles já estão ensaiando o parabéns, então não pode faltar. Com 10 meses também, eles já ficam de pezinho, eles já saem se escorando em casa pelo sofá, já ficam de pezinho. Com 11 meses, eles já ficam de pezinho nas coisas e já saem caminhando pelas coisas e pela casa. Então aqui no estúdio também é essa festa. Com 1 aninho, tem bebês que já estão até caminhando. Então, com 1 aninho, eu sempre ofereço também a sessão de Cake Smash, que é o meu primeiro doce, que é a sessão com o bolo. Se caso o bebê for alérgico, daí a gente tem a opção do bolo de frutas, que também é muito legal, muito divertido. Então, de 1 aninho é uma festa. Eles já saem gatinhando, tem bebês que já saem caminhando. Então, a gente tem assistente que coloca o bebê de volta pro cenário. Busca, coloca. Então, tem que ter sempre essa segurança. Pessoal, sempre garantindo a segurança do bebê. Em tudo que vocês for fazer, vocês têm que ter pensado que o bebê tem que estar bem, ele tem que estar confortável, ele tem que estar seguro, para que ele não caia dos acessórios. Então é muito importante também que quando você for escolher o próprio, que quando você for comprar o próprio, a roupinha, a touquinha que for, seja algo de segurança, que assim vai facilitar muito o seu ensaio e vai ser uma preocupação a menos para ti e para a mãezinha que tá lá com certeza um pouquinho preocupada com todo esse fluxo, tá? Além do mais, ela quer ter o registro dos meses dela guardado e lembrar dessa sessão como algo bom e divertido, que o bebê dela se comportou, que foi algo maravilhoso. Lembrando que vocês estão com algo mais precioso da vida das mamães nas mãos. Então, o que a gente tem de dom é deixar isso guardado para as mãezinhas. É a gente poder entregar esse material e elas olhar essas fotos daqui 10 anos e não lembrar como o bebê dela era quando ele tinha 3 meses, 2 meses, 1 aninho. Então a gente tem algo muito precioso e a gente tem que valorizar isso, porque eu não tive isso quando eu era criança, eu tenho certeza que muitos de vocês também não. Então eu hoje sinto essa diferença, essa falta, e eu acho que é algo importantíssimo o dom que a gente tem. E o mais importante é que quando eu vou na casa, às vezes dos pais, acabar fotografando alguma sessão, eu vejo fotos minhas expostas lá nos quadros ou os álbuns, eu fico me perguntando, eles estão me levando comigo como história deles. E esses álbuns, esses porta-retratos, quando vem as visitas, os encontros de família que eles mostram, eles estão me levando junto com essas histórias. Então a gente são pessoas que eles não vão esquecer. Então acho que a gente tem esse dom, a gente tem que valorizar isso e fazer sempre o nosso melhor para elas. Pessoal, eu vou deixar aqui os meus contatos, o meu Instagram, o meu Facebook e o meu e-mail para qualquer dúvida. Eu espero ter tirado muitas dúvidas de vocês, espero estar ajudando. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a minha sessão, sobre como que eu trabalho, como que são as minhas sessões, podem estar chamando por aqui, eu me coloco à disposição. Beijo, aproveitem e fotografem bastante.